Irmãos, na última quarta-feira, iniciamos nossa caminhada desta preparação para a festa da Páscoa de nosso Senhor Jesus Cristo. A palavra Quaresma nos lembra os 40 dias que o povo de Israel atravessou o deserto, 40 anos que o povo de Israel atravessou o deserto rumo à terra prometida. Lembra também os 40 dias e 40 noites que Moisés ficou no alto da montanha, Monte Sinai, e ali recebeu as tábuas das leis. Também lembra os 40 dias de caminhada do profeta Elias até o Monte Horebe, a montanha de Deus. E lembra ainda os 40 dias e 40 noites que Jesus passou no deserto e ali foi tentado pelo diabo. É isto que nós acabamos de ouvir no Evangelho que nos foi proclamado. Jesus sofre as 3 tentações. O Evangelho, segundo Marcos, esse que nós lemos, não traz detalhes das tentações. Então vamos pegar para a gente compreender melhor o Evangelho de Mateus. A primeira tentação, o diabo disse a Jesus: se tu és filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. E Jesus respondeu: a Escritura diz, não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Irmãos, 40 dias, 40 noites sem comer. O diabo é muito astuto. Jesus está com fome. E a primeira tentação é justamente essa: você é filho de Deus, transforme essas pedras em pães, mate a sua fome. Jesus nos ensina que é preciso, antes de tudo, fazer a vontade de Deus. O pão é necessário, já falamos disso aqui em outras missas, principalmente para quem está com fome. Mas Jesus nos ensina, antes fazer a vontade de Deus do que sucumbir, do que permitir que o diabo tome conta de você. Na segunda tentação, o diabo diz para Jesus: se tu és filho de Deus, joga-te para baixo, porque a Escritura diz, Deus ordenará aos seus anjos a teu respeito, e eles te levarão nas mãos, para que não tropeces em nenhuma pedra. Percebam nessa segunda tentação que o diabo conhece as Sagradas Escrituras. Ele cita, ao tentar Jesus, uma passagem da Sagrada Escritura. E Jesus responde a ele: a Escritura também diz, não tente o Senhor teu Deus. O diabo está provocando, está tentando Jesus a ser alguém famoso, alguém que se destaca entre a multidão, alguém que chama atenção para si mesmo, alguém espetacular. E Jesus se humilha. Jesus não quer ser quem ele não é. Jesus não tem por que revelar a sua divindade. Ele prefere se humilhar. E a gente vai celebrar isso logo mais, quando na Semana Santa Jesus sofre a sua paixão, a sua morte. Não tem humilhação
sempre se fez humilde, pequeno, servidor. Aliás, esta é a terceira tentação. O diabo diz para Jesus: eu te darei tudo isso se você se ajoelhar diante de mim para me adorar. Dar tudo isso, ou seja, o mundo, o rei, o poder. Jesus não quer isso. Muito pelo contrário. Ele mesmo diz: eu vim para servir e não para ser servido. O Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Jesus viveu pobre, no meio dos pobres. Portanto, Jesus, ele está a serviço da humanidade. É para isso que ele veio, para fazer a vontade de Deus. Para fazer a vontade de Deus. Jesus não usa o seu poder de Deus em benefício próprio. Ele é Deus. Mas lá no deserto ele abre mão da sua divindade. Ele não deixa de ser Deus. Mas ele escolhe fazer a vontade de Deus e não a dele mesmo. Se a gente pode falar que aqui está o segredo de toda a nossa caminhada de fé, principalmente no tempo da Quaresma, precisamos aprender a fazer a vontade de Deus. Jesus escolhe o caminho do reino de Deus. Ele nunca deixou de ser filho de Deus, nunca deixou de ser Deus, mas escolheu viver como homem, igual a nós. Comia, bebia, ria, chorava, sofria. Foi igual a nós durante toda a sua vida, menos no pecado. E Jesus foi tentado a vida inteira. Estas três tentações do deserto, elas, de certo modo, resumem todas as tentações que Jesus sofreu e resumem também as nossas tentações. Mas Jesus escolhe fazer a vontade de Deus. Portanto, Jesus, ele mostra para nós o caminho de volta ao paraíso. O que aconteceu lá no paraíso? Quando Deus criou tudo que existe, também criou o homem e a mulher, colocou os dois lá no jardim do Éden, do Éden, e disse: ó, tudo isso aqui é de vocês. Deus nos criou para a eternidade, não havia pecado, não havia morte. Deus nos criou para a eternidade. A palavra paraíso já resume tudo isso. Colocou o homem lá e a mulher e disse para eles: ó, crescei, multiplicai, dominai tudo isso aqui é de vocês. Só peço uma coisa: não comam o fruto da árvore proibida. É como dizer para uma criança: não faça isso, pois foi justamente o que Eva e Adão fizeram. O que não podia fazer foi o que eles fizeram. Que pecado é esse? É o pecado original. Por que é chamado de pecado original? Porque ele dá origem a todos os outros pecados. Então, que pecado é esse? É o pecado da desobediência. É o pecado da autossuficiência. É como se Adão e Eva, uma vez tentados pela serpente, que é o diabo,
dissessem para si mesmos: espera aí, vamos fazer a nossa vontade? Deixa a vontade de Deus de lado. Vamos fazer hoje, pelo menos uma vez só. Vamos fazer a nossa vontade. Vamos comer desse fruto. Ele é apetitoso, é atraente. E é assim que o diabo age, né? Sempre nos ganhando pela beleza, por aquilo que atrai, por aquilo que é gostoso. Já cantava Roberto Carlos, né? Como é que é? O que faz mal é imoral, ilegal ou engorda. Isso há muito tempo atrás. Quem é velho como eu vai lembrar. O pecado da desobediência dá origem a todos os outros pecados. Por isso nós vimos na primeira leitura de hoje: Deus então decide mandar um dilúvio para lavar a terra do pecado. O pecado que teve origem lá em Adão e Eva. Aí vem Jesus, obediente em tudo, bem diferente, o oposto de Adão. Por isso Jesus é chamado de o novo Adão. O primeiro Adão desobedeceu, Jesus é obediente ao Pai. Ele disse: eu vim para fazer a vontade do meu Pai e não a minha. Lá no Monte das Oliveiras, nós vamos celebrar isso na Semana Santa. Jesus é tentado a não assumir a cruz, e aí ele chora: Pai, afasta de mim este cálice. Em outras palavras: Pai, eu não aguento, eu não suporto esta agonia, esta dor de carregar a cruz, de ser crucificado. Como ser humano que ele era, ele rogou ao Pai: afasta de mim este cálice. Quando foi tentado novamente pelo diabo: mas seja feita a vossa vontade, Pai, e não a minha. E desde então Jesus assume e abraça a cruz. Se dependesse dele, não, mas para fazer a vontade do Pai, Jesus vai até o fim. Ao contrário de Adão. Ao contrário de Adão. Então Jesus nos leva de volta para o paraíso. E como é que ele faz isso? Qual é o caminho que ele nos ensina? O que temos que fazer para voltar ao paraíso? Ou seja, para junto de Deus, para a felicidade plena. Temos que fazer a vontade de Deus. E falar isso no tempo que vivemos não é fácil. Porque a gente vive um tempo em que tudo hoje é relativo, tudo hoje é questionável. Até as coisas de Deus são questionáveis. Até a palavra de Deus é questionável. Todo mundo hoje se dá o direito de questionar tudo. Não só as autoridades, mas até o próprio Deus. E aí falar então, nos tempos de hoje, que a gente precisa fazer a vontade de Deus, se quisermos ir para o céu, se quisermos voltar para o paraíso, se quisermos ser felizes, e não fazer a própria vontade, parece que soa uma coisa absurda. Porque vivemos num tempo em que eu sou o centro de tudo. Eu decido tudo. Eu sou importante. Tudo hoje é eu. Mas temos que pensar de
hoje. Verdade e amor são os caminhos do Senhor. Então a verdade precisa ser anunciada, a verdade precisa ser assumida por nós. Enquanto nós, homens e mulheres, desde criancinhas, passando pelos jovens, adultos, idosos, não importa, enquanto nós ficarmos voltados para nós mesmos, para as nossas vontades, quanto mais a gente faz isso, mais a gente se afasta do céu, mais a gente se afasta de Deus. É preciso renunciar aos pecados, renunciar à própria vontade. Isto não é fácil. É treino, é disciplina. Não pense você, eu vim quarta-feira receber as cinzas, não vou voltar de uma missa na quaresma, vou celebrar a Semana Santa inteirinha. Não pense você que só de estar aqui na igreja, na missa, é o suficiente. O que tem que mudar é o coração. Porque é de lá, ensina Jesus, que sai toda a vontade. É do coração. De repente, nós somos católicos perfeitos, mas cristãos imperfeitos. Dá para entender a diferença? O católico perfeito, ele cumpre todos os preceitos da sua igreja. Vem à missa, confessa, reza, lê a palavra de Deus, reza o terço, comunga, mas o coração permanece longe de Deus. Continua no coração desobediente a Deus. Deus quer de nós um coração cheio de amor e fidelidade. É isso que Deus quer de nós. Se toda missa que eu participar, todo terço que eu rezar, toda minha sacra que eu rezar, missa penitencial, missa dominical, comunhão, confissão, tudo aquilo que a Igreja Católica Apostólica Romana, a nossa igreja, nos oferece, tudo isso que eu fizer, se mudar o meu coração, e tem poder para mudar o coração? Tem, mas depende de você, depende de mim, depende de cada um de nós. Tem gente que vai fazer toda a quaresma e sair dela até depois da Semana Santa, entrar e sair do mesmo jeito. Tem gente que vai crescer um pouco mais na fé. Outros, de repente, crescem bastante e até conseguem mudar de vida. Mas onde está aí então o problema? O padre que não caprichou na homilia, nas celebrações, a igreja que não me ofereceu tudo que eu podia. Não! O problema sempre está em nós. É preciso escolher fazer a vontade de Deus, irmãos. E fazer a vontade de Deus não é uma coisa que acontece de hoje para daqui a pouco. É treino, é disciplina, é insistência, é perseverança. Isso pode levar tempo, não só 40 dias, pode ser um ano, 10 anos, 50 anos, uma vida toda. Mas a partir do momento que você descobriu o tesouro, ou seja, você descobriu a chave que abre a porta do céu, você descobriu aquilo que realmente te faz feliz, então você não vai abandonar isso. Você vai lutar por isso. Estou me lembrando quando adolescente, bem no início da adolescência, eu, moleque, magrinho,
corria para lá para cá, vivia na chácara da minha avó. Então a gente era magrelo e cheio de energia e corria 20 quilômetros fácil. E um dia teve uma maratona aqui na cidade. Devia ter uns 12, 13 anos. E lá vai o padrinho com o Éder se inscrever na maratona, para correr. Tinha uns 50, 60 jovens participando. Pessoas, né? Adivinha que lugar que eu cheguei? Quem falar o último vai sair da igreja. Penúltimo. Calma, não foi o último. Eu achava que ia dar o show, ia arrebentar. Mas eu não tinha treino para isso. Embora fosse magrinho, sempre trepando em árvore, correndo para lá, correndo para cá, cheio de energia, porque eu não tinha treino para a corrida. Enquanto que muitos que foram correr, vieram correr, alguns até de fora, eu ganhei do mais velho, né? Acho que um senhor tinha os seus 40 anos, ficou em último. Eu não tinha treino, não tinha disciplina para a corrida. Foi ali que eu aprendi isso, né? Então, para as coisas de Deus também a gente precisa de disciplina. Tá? Eu vou nessa quaresma acordar mais cedo, ler a Bíblia e rezar todos os dias. Persevera, o diabo vai te tentar. O diabo vai fazer de tudo para você não dar conta de cumprir a sua penitência. Você tem que perseverar. Ai, que sono! Deixa eu dormir um pouquinho. Não, você vai ter que levantar e cumprir a tua penitência. À medida que você persevera, o diabo se afasta de você. Mas se você der um vacilo, pronto, o diabo te ganha e você se perde. Tem que ter disciplina. Por isso que Jesus disse: se você quer me seguir, renuncie a si mesmo. Não faça a sua vontade, faça a vontade do meu Pai. Tome a sua cruz e depois me siga. É preciso firme decisão para seguir Jesus. Estamos prontos para isso? Vocês estão prontos como eu estava pronto para aquela corrida? Por que, gente, eu digo isso? Já vou terminando, tá? Tinha mais coisas aqui anotadas, mas fica para outro momento. Eu digo isso porque, de repente, a gente, desculpa a expressão, mas a gente vem para a igreja de muito alegre, né? Acha que Deus vai dar jeito em tudo. E Deus dá. Desde que façamos a nossa parte. Se você não fizer a sua parte, não adianta. Não adianta. Deus continua sendo o mesmo Deus, todo-poderoso. Ele quer te ajudar. Ele quer transformar a sua vida. Mas você tem que fazer a sua parte. E aí, está disposto a isso? É preciso crescer na fé. É preciso crescer na fé. É preciso gastar tempo, investir nisso. Quando a gente vai fazer preparação para o batismo, depois no próprio dia do batismo, eu gosto de lembrar os pais isso. Pais, vocês estão assumindo um compromisso diante de Deus e da igreja. Educar seus filhos na fé. Vocês vão fazer isso. Naquela hora, né? Todo mundo fala que vai. Como se dissesse que não, o padre não batismo. Mas é preciso gastar tempo, é preciso investir no nosso crescimento espiritual, irmãos. Do contrário, o paraíso vai ficar cada vez mais longe de nós. E não é isso que nós queremos, né? Fomos criados, fomos feitos, resgatados pelo sangue de Cristo na cruz para o paraíso. Somos de Deus. Não vamos nos perder para o diabo. Pertencemos a Deus.
Vamos juntos professar nossa fé. Creio em Deus Pai,